temática, né, dos autores é a ideia de discipulado e crescimento, a ideia de treinamento e crescimento. Então, de que maneira essa ideia de discipulado e crescimento de igreja, ela se encaixa ou não nos modelos que nós temos, nas nossas formas de realizarmos igreja, de fazermos igreja. Então, a partir desse contexto é que os autores eles vão discorrer sobre esta pergunta, né? Sermões são necessários, mas não são suficientes. E quando nós paramos para olhar as nossas igrejas, os nossos modelos de igreja, as nossas práticas eclesiásticas, nós esbarramos em algumas dificuldades, em alguns obstáculos. E um grande obstáculo é nós repensarmos e procurarmos reformular os nossos ministérios, as nossas estruturas, por conta da ideia que temos de uma tradição já estabelecida, ou aquelas tradições da nossa denominação que são mantidas há muito tempo. Então, quando nós temos estruturas pré-estabelecidas, e aí a gente pode alargar o nosso espaço, não só para a questão de uma igreja, uma questão eclesiástica, mas para qualquer estrutura que precisa estar dentro do seu caminhar, se atualizando, enxergando a outra maneira de fazer as coisas, um grande obstáculo que essas estruturas vão enfrentar é a questão de nós já fazemos assim há tanto tempo e está dando certo, por que mudar? Ou então a ideia, em time que está se ganhando, a gente não mexe. Então, existe essa grande dificuldade em repensarmos estruturas, repensarmos modelos, repensarmos práticas, porque, via de regra, a gente vai sempre esbarrar naquilo que já está funcionando, naquilo que já está acontecendo, aquilo que já está sendo realizado e que, de certa forma, para nós ou para aqueles que fazem parte daquele contexto, seja um contexto estruturado a nível de uma empresa, seja o contexto de uma igreja, o contexto eclesiástico, nos é confortável. Tá bom assim. Para quê? Por que vamos mexer? Então, essa ideia de mudarmos, de ajustarmos, elas nos traz, de certa forma, um certo desconforto, porque nós não sabemos se vai realmente valer a pena ou não. Então, em geral, um grande obstáculo que a gente vai encontrar quando pensamos na ideia de reformularmos, de avaliarmos, de repensarmos nossos ministérios, nossas estruturas, é a ideia daquela tradição que já está estabelecida, as tradições, né, da nossa própria denominação, que já está aí funcionando, que já acontece, que já caminha dia a dia. Então, por que mudar? Para que mexer? E aí, via de regra, né, os ministérios das igrejas, eles podem ser enxergados, via de regra, os ministérios das igrejas, eles podem ser enxergados a partir de duas óticas, segundo a proposição dos autores. E eles, então, depois de abordarem essas duas óticas, eles trazem uma terceira via, que é a proposição da ideia de trelice videira, que nós estamos estudando até aqui. Então, depois de falar um pouco sobre esses dois viés de ministérios que recorrentemente acontecem em nossas igrejas, nós vamos pegar uma terceira via, que é aquilo que foi já pontuado ao longo de muitas lições, e vamos comparar, para vermos a diferença entre aquilo que existe e aquilo que pode existir. E aí, chegarmos a conclusões. Essa é a proposição dos autores quando afirmam os sermões de domingo são importantes, mas não são suficientes. Por quê? E aí a gente vai tirar algumas abordagens.
Então, via de regra, existem dois tipos de ministérios nas igrejas. Um é o ministério onde o pastor, ele é enxergado, ele é tido como um provedor de serviços. E o outro é aquele pastor como um diretor executivo, um grande CEO, que é a palavra da moda, né? Então, via de regra, nós temos duas estruturas que funcionam. E é claro que essas abordagens comuns, elas precisam ser enxergadas aqui, queridos, como estereótipos, ou seja, é um tipo de padrão. E elas não vão refletir na totalidade as estruturas, essa multifacetada ideia do ministério em toda a sua complexidade. Porque nós não teríamos nem condições de descer a níveis tão detalhados. Então, via de regra, que os autores colocam, que nós temos dois tipos de igreja, dois tipos de ministério, à luz dos estudos que são feitos hoje, que é aonde nós temos um clérigo, que é o pastor, o líder religioso, como sendo aquele provedor de serviços, e o outro é aquele clérigo, aquele líder religioso, funcionando como um diretor executivo, como um grande CEO daquela empresa. E aí, quando nós lemos essas duas afirmações, esses dois tipos de estrutura, com certeza você vai perceber que as igrejas se encaixam dentro deles. As complexidades, as diferenças, os detalhamentos, aí vão partir de uma visão interna, de como nós vamos fazer com que esta igreja, que tem um clérigo, um líder religioso como um provedor de serviço, vai funcionar, e de como esta igreja, essa estrutura religiosa que tem esse clérigo, esse líder religioso, como um CEO, um diretor executivo, vai funcionar. E aí vem os detalhamentos. Mas a espinha dorsal, quando nós olhamos para isso aqui, via de regra, nós vamos perceber que verdadeiramente é isso que acontece. Nós temos esses dois viés de igreja. Então, partindo do pressuposto de que nós temos uma primeira estrutura, que seria essa como um pastor provedor de serviços, o que é que nós vamos encontrar numa estrutura religiosa dessa? Um pastor, um clérigo, um líder religioso, como sendo um provedor de serviço. Então, via de regra, nesta maneira de agir, nesta maneira de ser igreja, nesta maneira de pensar sobre a vida da igreja, né, nós temos um ministério onde o pastor, ele tem o papel de cuidar da congregação. Então, esse líder religioso, como sendo um provedor de serviço, ele vai olhar para essa congregação e vai cuidar dela, vai alimentá-la. Então, neste sentido, ele é um líder que tem essa responsabilidade, ele é esse profissional. E aí, por parte da igreja, por parte da congregação, tanto por parte do pastor, existe essa relação aonde o pastor está ali, ele vai cuidar da igreja, ele vai alimentar o seu rebanho, e ele tem essas funções. E via de regra, o pastor, esse líder religioso, ele vai fazer parte de algumas ações que nós encontramos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, o pastor, ele vai alimentar o rebanho por meio dos seus sermões dominicais. Então, via de regra, né, dominicalmente as igrejas têm os seus encontros, sejam matutinos e vespertinos, e via de regra, nesses encontros, o pastor ele sempre traz uma palavra, ele sempre vai trazer um sermão, e isso
vem para alimentar a congregação, alimentar o povo de Deus, alimentar as pessoas que vêm para essa igreja. Esse pastor, ele tem essa responsabilidade de organizar e realizar as reuniões de domingo. Então, ele é aquele que supervisiona, e isso acontece via de regra. Então, quando nós nos reunimos aqui no domingo para o nosso culto, foi o pastor que elaborou, que pensou naquela estrutura, né? Foi o pastor que organizou como as coisas estão acontecendo, aquela sequência. É ele quem orientou, né, no tipo da escolha das músicas, porque mais ou menos ele já sabe aquilo que será o sermão pregado, então vamos procurar ter uma sintonia. Então, o pastor é quem organiza, o pastor é quem vai realizar, né, essas reuniões de domingo para que ela aconteça de uma forma proveitosa, para que ela seja organizada. Então, a gente tem essa divisão no sentido de enxergar o pastor como aquele que está administrando todas estas coisas. Esse pastor, esse líder religioso, ele vai realizar aquilo que nós entendemos como aqueles cultos ocasionais. Então, quando temos batismo, o pastor realiza os batismos. Quando nós temos a ceia do Senhor, o pastor realiza a ceia do Senhor. Se tivermos casamentos na igreja, o pastor realiza os casamentos. Então, todas essas outras reuniões, né, que não são aquelas reuniões padronizadas dos domingos, dos cultos, também tem a participação do pastor, também tem a supervisão do pastor, também tem a orientação do pastor para que ela aconteça. Então, nós começamos a perceber que esse tipo de estrutura é uma estrutura que nós conhecemos. Esse tipo de estrutura é uma estrutura que nós convivemos com ela. Nós já estamos acostumados, ela já está estatuída, ela já está definida, ela já está acontecendo de uma forma muito natural nas nossas vidas. Esse pastor, que é o líder religioso, ele tem o papel de aconselhar pessoalmente os irmãos, as famílias. Então, esse pastor, ele tem esse lado do aconselhador, né? Daquele que está ali para orientar, para poder ouvir, para poder orar junto, para poder trazer informações, orientações, direcionamentos. Então, esse pastor, esta estrutura religiosa, essa igreja que tem um pastor como um provedor de serviços, que é aquele líder religioso que está ali, via de regra, nós temos essa relação em que nós temos um profissional, um homem chamado por Deus, um homem que passou por um seminário e agora ele está naquela igreja e ele vai ali prestar um serviço religioso, ele vai ser remunerado por isso. Então existe essa contrapartida. Então o pastor está ali como alguém que tem essa responsabilidade, ele está sendo pago para realizar estas coisas, determinadas funções, e isso vai fazendo com que a igreja aconteça. Esse, queridos, seria assim o modelo clássico do evangelho. É aquele modelo em que, por exemplo, a maioria das nossas igrejas adota, né? Esse modelo evangélico reformado tradicional, de um ministro ordenado que pastoreia o rebanho que Deus confiou a ele. Alguém discorda que este modelo aqui é um modelo que usualmente nós convivemos com ele? Alguém, olhando para essas características, nós temos tantas outras que não teríamos tempo aqui de pontuar, mas quando nós olhamos para esses pontos aqui, não é isso que nós abordamos e vivemos todos os domingos? Não é esse tipo de relação eclesiástica que a igreja prega no sentido de executar,
Não é isso que nós fazemos todo domingo? Nós vimos a igreja, nós queremos estar juntos como igreja, nós vamos ouvir o sermão dominical, nós vamos ter as nossas reuniões extra-igreja. Essas reuniões, elas serão lá supervisionadas, nós teremos os nossos cultos de domingo, de ceia do Senhor, de batismo, nós teremos as participações das palestras, os encontros da escola bíblica dominical. Não é isso que nós fazemos normalmente? Então esse é o modelo de igreja que, por exemplo, a grande maioria dos batistas utiliza. É a ideia de se ter esse ministro do evangelho que passou por uma escola teológica, que fez um seminário teológico, que foi ordenado por uma igreja, então ele passou por um processo de ordenação de ministério. Depois, se ele foi aprovado, ele foi consagrado ao ministério, depois ele vai pastorear uma igreja e ter o seu rebanho, aonde ele vai prestar essa assistência espiritual à igreja. E, via de regra, essa assistência espiritual, ela sempre tem esse contraponto, né? Nós estamos aqui juntos, nós temos um pastor, nós vamos ajudar a esse pastor, digno é o obreiro do seu salário, está lá na palavra de Deus. Então nós estamos juntos aqui para fazer a coisa acontecer. Tem vantagens esse tipo de ministério? Esse tipo de fazer igreja tem vantagens? Tem. Ele é bom? É. Então, existe vantagens? Existe. Ele não é ruim. Ele funciona. Então, quando nós temos um modelo de igreja que funciona desse jeito, por exemplo, nós temos a vantagem de que nós podemos colocar acertadamente a pregação da palavra de Deus no centro do ministério. Então, esse tipo de igreja que funciona neste modelo, via de regra, nós temos esse cuidado aonde esse pastor, esse líder religioso, esse clérigo, ele vai olhar para a sua congregação e ele vai se preocupar em colocar a pregação da palavra de Deus como centro do seu ministério. É tirar desta palavra o alimento para dar ao seu povo. E aí, quando nós olhamos as igrejas mais tradicionais, a gente percebe isso. E quando nós olhamos alguns movimentos religiosos em que esse cuidado em se trazer aquilo que está na palavra para a igreja, quando nós não temos este cuidado, via de regra, nós vamos enxergando movimentos religiosos que não são muito condizentes. Mas ter um ministério como o pastor sendo um provedor, tem essa vantagem. Se esse pastor é aquele pastor que estudou num seminário, ele é alguém que foi ordenado ao ministério da palavra, ele é alguém que tem a sua raiz dentro daquele contexto da religiosidade pautada nos princípios éticos, daquela questão dos batistas, por exemplo, dos presbiterianos, da Assembleia de Deus, nós, via de regra, podemos ficar tranquilos, porque aquele pastor que passou por aquela escola, que se formou naquele seminário, quando ele vem para assumir uma igreja, ele, via de regra, ele vai seguir esse passo. Então, aquela igreja que tem ali um líder religioso que foi formado numa escola batista, que foi formado numa escola presbiteriana, que foi formado numa escola da Assembleia de Deus, se ele vai ministrar numa igreja da Assembleia de Deus, todos aqueles irmãos que estão sentados ali, eles estão tranquilos. Porque ele sabe que aquele líder religioso, ele vai extrair da palavra de Deus aquilo que é verdade. Então, é importante, temos uma vantagem de ter uma igreja que vai enxergar esse pastor como esse líder religioso. Uma segunda vantagem é que uma igreja que tem essa característica,
ela reúne toda a congregação como uma grande família nos seus encontros. Então, esses encontros dominicais, eles são as celebrações públicas da igreja. E aí, nesses encontros, nós podemos orar juntos, podemos cantar juntos, podemos ouvir da pregação juntos, podemos ter comunhão juntos. Então, isso é importantíssimo. A igreja que caminha por este modelo, ela é uma igreja que, à medida em que ela vai caminhando, ela vai se tornando mais unida, mais forte, mais coesa. Então, isso é uma grande vantagem de nós termos uma igreja onde o pastor, o líder religioso, esse clérigo é um provedor dos serviços, de estar ali desempenhando o seu papel e as suas funções. Os cultos, eles oferecem oportunidades para evangelização, né? Vocês disseram isso aqui, aqueles que fizeram uso da palavra. Então, via de regra, a gente pode utilizar esses cultos para falarmos sobre a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Então, esses momentos de culto público, onde estamos juntos, eles servem também para que nós preguemos a palavra de salvação. Então, as pessoas podem vir aqui e podem ouvir do Evangelho. Então, é uma grande vantagem. E, dentre outras, nós temos o pastor cuidando das pessoas. Então, esse pastor, ele conhece o seu rebanho, ele conhece as pessoas que estão na sua igreja, ele sabe aquilo que essas pessoas, de certa forma, pensam. Então, ele trabalha junto com as pessoas. Então, existe essa aproximação da igreja com o seu pastor. Então, isso é uma grande vantagem. Então, queridos, quando nós olhamos para estas aqui, temos outras, nós podemos dizer que o modelo eclesiástico de uma igreja que tem o seu pastor, aquele homem que foi chamado, que passou por uma escola de teologia, que foi consagrado, que é convidado por esta igreja, que é remunerado por ela para ser o seu pastor, este modelo tem vantagens. E essa é a ideia, a temática que nós podemos enxergar dos autores. Até aqui, todos aqueles que têm acompanhado, que têm podido participar, seja presencialmente ou assistindo, vocês sempre percebem que em momento algum, nós falamos que aquilo que existe não serve. Em momento algum, a temática entre olhar treliça e videira tem a proposição de você pegar o que existe e descartar, porque não procede, não ajuda, não concorre para o bem, muito pelo contrário. A ideia é nós enxergarmos aquilo que fazemos e vermos de que maneira estas questões que fazemos estão ou podem ser melhoradas, mas não descartadas. Então, nesta temática de hoje, temos o mesmo princípio. Por que os sermões de domingo são necessários, mas não são suficientes? Então, não se tem a prerrogativa aqui de dizer que aquilo que nós fazemos não é bom. Pelo contrário, é bom. E nós estamos vendo que é bom. Nós estamos vendo pontos positivos de termos uma estrutura que funciona desta maneira. Ela tem as suas vantagens. Ela é funcional. Ela traz regozijo para a gente. Ela traz uma satisfação. Então, ela tem vantagens. Mas, é aí que nós começamos a pensar de maneira propositiva. Esta estrutura eclesiástica, ela tem desvantagem? E é por isso que, no início da minha fala, eu coloquei que, quando paramos para pensar sobre estas coisas, nós temos um grande desafio, que é tentar enxergar aquilo que fazemos baseado nas nossas tradições, baseado nos pilares que já existem. Se já está dando certo, por que mexer? E temos muita dificuldade, muitas das vezes, de percebermos aquilo
que verdadeiramente pode ser desvantagens. Nós temos desvantagens com um modelo de igreja desse tipo? Se nós formos parar friamente para avaliarmos, nós vamos ter muita dificuldade de encontrar. Será que tem desvantagem? Uma igreja onde nós temos ali um líder religioso que prega a palavra, que ele não foge da Bíblia. Será que nós temos desvantagem em termos um culto que foi bem preparado, foi elaborado, aonde a pessoa que elaborou aquele culto, que escolheu os versos bíblicos, que escolheu os hinos, que escolheu os cânticos, teve o cuidado para poder montar uma estrutura sequencial para que ele fique bonito? Será que tem desvantagem uma igreja onde nos domingos as pessoas vêm aqui, se juntam como uma grande família e vão orar juntas, vão cantar juntas, vão louvar a Deus juntas? Será que tem alguma desvantagem? Fazemos desses momentos de culto também oportunidades para pregarmos o Evangelho, para falarmos de Jesus, para a salvação dessas pessoas? Será que existe desvantagem em termos um modelo eclesiástico onde esse pastor é o conselheiro espiritual, é aquele que cuida, é aquele que ora comigo, é aquele que ouve as minhas dificuldades, é aquele que caminha comigo? Será que tem desvantagens? E aí, quando nós paramos para pensar sobre isso, nós dificilmente vamos ver alguma desvantagem no modelo desse. Não tem desvantagem. Mas aí, quando vamos ver a proposição daquilo que o livro nos mostra, ele pontua uma grande desvantagem. E a desvantagem que ele pontua, ela nos serve como estímulo para transformá-la em vantagem. E esse aqui é o bom, é o interessante. Não é uma desvantagem que coloca um modelo no chão, que diz assim, em função dessa desvantagem, tudo isso aí não funciona, não serve mais. Não é isso. E aí, quando eu estudava, ele disse: qual é a desvantagem? Será que existe desvantagem nesse modelo? E aí ele chama essa desvantagem como uma cultura de consumismo. Esse modelo eclesiástico, ele traz uma cultura do consumismo, uma sensação do consumismo. E aí a desvantagem deste ministério de pensar sobre aquilo que é a igreja, ela acaba alimentando, ela acaba estimulando, incentivando essa questão do consumir, que é algo comum nas nossas igrejas, na nossa sociedade. E aí, essa ideia do consumismo, ela se adapta muito à cultura que nós temos hoje na nossa sociedade, esse espírito da nossa época, em que nós pagamos profissionais para atender às nossas necessidades. Então, nós pagamos um profissional para lavar o nosso carro. Então, nós levamos um carro no lava-jato e nós pagamos aquele profissional para que ele lave o nosso carro, lave a nossa moto. Nós remuneramos uma profissional doméstica para nos ajudar a arrumar a casa. Então, nós temos aquela profissional que nós remuneramos mensalmente e nós pagamos ela para que ela arrume a casa para nós, para que a nossa casa fique bem arrumada. Se nós temos um problema no encanamento da nossa casa, nós remuneramos um encanador, um bombeiro hidráulico, para que ele resolva isso. Então, isso é normal. Isso não é anormal. E aí, quando os autores olham para isso, nós começamos a perceber que a tendência é que essa vida e essa comunhão da igreja, ela se resuma aos nossos encontros dominicais. É a igreja enxergando esses encontros dominicais como sendo esta ferramenta de comunhão. Então, muitas vezes, nós podemos ter muito relacionamento, nós podemos ter pouca comunhão, mas o fato é que, nesse tipo de cultura da igreja, é muito fácil a congregação, é muito fácil os crentes pensarem igreja
quase sempre com aquela ideia assim: o que é que eu ganho se eu for na igreja? Se eu for na igreja, eu quero ter um belíssimo culto. Se eu for na igreja, eu espero ter uma boa lição da escola bíblica dominical. Se eu for na igreja, eu espero ouvir um bom sermão. Se eu for na igreja, eu espero encontrá-la arrumada, limpa. Se eu for na igreja, eu espero encontrar os irmãos de bom humor. Então, é nesse sentido que os autores colocam a desvantagem como sendo algo, a cultura do consumismo. Porque os crentes, eles enxergam essa ideia de que quando as coisas não atendem às minhas expectativas ou às minhas necessidades, aí não funciona, aí não está bom. Já vou lhe dar a palavra, Maria José. Então, essa abordagem, ela cria a sensação de que os membros da igreja estão ali para receber e não para dar. Essa é a ideia de uma cultura do consumismo. Ela tem muitas vantagens e nós não podemos abrir mão das vantagens, mas ela tem essa desvantagem. Ela traz a sensação de que o membro da igreja, ele é um consumidor, em que ele vem à igreja para receber uma boa palavra, receber um bonito culto. Então, eu estou aqui para receber. O que é que você veio fazer aqui hoje? Você veio receber ou você veio dar? Quando você saiu da sua casa, quando nós saímos das nossas casas, seja de manhã ou seja à noite, nós saímos para receber ou nós saímos dispostos a dar? E dependendo da temática da nossa resposta, este culto ele pode ser muito bom ou ele pode ser horrível para nós. Porque se não atendeu às minhas expectativas daquilo que eu queria para mim, ele não serviu. Mas se o outro já veio com a perspectiva de que ele estava aqui para não só receber, mas para dar, o culto foi uma bênção. E isso acontece na prática, irmãos. Quando nós terminamos um culto, o irmão diz assim: pastor, hoje o culto foi uma bênção. Aí o outro: pastor, hoje o culto não foi legal não. O mesmo culto, as mesmas músicas, as mesmas pessoas tocando, a mesma mensagem sendo pregada. Então, a ideia dessa cultura do consumismo, ela acaba se tornando um grande desafio para a igreja. Pode falar, Maria José. Você chama cultura de consumismo, eu chamaria de parasitismo. Uma outra palavra. Eu fui criada em uma igreja assim, onde o pastor funcionava como um pai. Graças a Deus, eu me converti nessa época, porque a igreja sempre foi a família que eu tive, né? Nunca tive família, e a igreja foi para mim uma família. Hoje não existe mais isso. Pastor nenhum quer ser pai de ninguém, mas era dessa forma. Eu tive alguns pais, e quando a igreja mudou, que hoje tem mudado, não é mais assim, eu senti muita dificuldade de me desvencilhar dos pais que eu consegui como pastores. Para mim sempre foi muito bom, mas cria um vício da gente ficar dependente. E aí, o pastor é aquela pessoa que tem que estar pronto para fornecer tudo. Segurança, credibilidade, fortaleza, tudo. A gente via o pastor como assim, um super-homem. Aquele homem perfeito que
que ora, que é santo, que não tem dificuldade. E isso sobrecarregava muito, né? Eu já sofri muito por estar perto de pastores que passavam essas dificuldades. Pastores que passavam necessidades até financeiras. E ninguém sentia. Por quê? Porque a gente tinha essa visão de que era aquele pai que tinha que prover tudo que a gente precisava. Hoje não existe mais. Seria o parasitismo, né? Ele está se alimentando e não se preocupa se a outra pessoa também está precisando de alguma coisa. Hoje não existe mais. Não sei, eu acho que não existe mais. Tem mudado as coisas. Mas eu sinto muita saudade desse tempo. Ok, Maria José. Irmã Rose, por favor, Carlinhos. Eu estava aqui lembrando de um episódio que aconteceu comigo. Aliás, não foi uma só vez. Lá na Igreja Presbiteriana, em Senhor do Bonfim. Eu sempre gostei de sermões bem bonitos, né? E eu era uma dessas pessoas que ia, e talvez até hoje, lá no fundo, eu vou para a igreja para ter uma palavra que venha impactar, né? E eu lembro que tinha um presbítero, o presbítero Walter, que quando ele ia pregar o sábado, eu dizia, oh, meu Deus, tem que ser o presbítero Walter. Porque assim, ele era muito repetitivo, mas eu sempre queria muita coisa, sabe? Eu ficava esperando muita coisa do pregador. E depois eu fui entendendo que não era assim. E o pastor falando sobre isso, né, a questão do sermão, de que você esperar do pastor sempre um sermão, né, dependendo de como você vai para a igreja, se você vai para dar, é uma coisa. Mas se você vai para receber, como eu ia sempre, para receber uma boa palavra, né, aquilo que viesse realmente, né, me preencher. Mas quando era o irmão Walter, ele era um homem maravilhoso, um presbítero maravilhoso, mas na hora de pregar, eu dizia, meu Deus, tem que ser o irmão Walter. Mas é isso, a gente precisa ir para receber, ou para dar, e não para receber. Muito bem. Então, queridos, a gente sabe que existe essa ideia, né, de que a prática nossa é que quando nós temos uma igreja nesse modelo, ela tem muitas vantagens, ela tem o seu grande valor, só que ela tem um grande desafio a ser superado. É essa ideia de que os crentes, eles acabam muitas vezes sendo consumidores espirituais e esquecem que eles são discípulos ativos de Cristo. Essa é a grande temática. Não existe um problema em você só querer ser um consumidor. Não existe um problema em nós virmos à igreja e querermos ouvir uma boa mensagem, uma boa música, um culto estruturado, um culto organizado, encontrarmos uma igreja limpa, encontrarmos um sistema de som adequado, onde não se tenha microfonia, encontrarmos uma boa transmissão para que você possa cantar junto, porque você precisa enxergar. Isso não é o problema. Isso é importante. O ponto nevrálgico aqui é nós refletirmos sobre a nossa postura neste processo. É o nosso papel como crentes neste processo. É aquilo que nós precisamos entender que somos na igreja. Porque se nós tivermos essa ideia de que vimos aqui como consumidores espirituais, nós estamos deixando de ser efetivamente e fazer aquilo que nós precisamos, que é sermos discípulos ativos de Cristo. Porque esta ideia de que nós somos só aqueles que consumimos, esse modelo, essa abordagem, ela tende a produzir esses consumidores espirituais que estão perdendo a visão de que eles são discípulos ativos de Cristo. E muito facilmente, o que acaba acontecendo
é que esse tipo de comportamento funciona apenas como uma forma de manutenção. Eu preciso estar na igreja. Ixi, eu não fui na igreja hoje. Como se o estar na igreja fosse somente suficiente. É esta a ideia. E aí, a ideia de discipulado, a ideia de cuidar das pessoas, a ideia de cuidar dos irmãos necessitados, a ideia de fazer a palavra de Deus chegar dioturnamente, como Maria José colocou, através das nossas ações, ela acaba ficando em último lugar na lista. Porque a minha prioridade é não deixar de estar na igreja. Isso é importante. Nós precisamos estar aqui. Se vocês não estivessem aqui hoje, vocês não estavam ouvindo, vocês não estavam aprendendo aquilo que nós estamos dizendo. Então, volto a dizer, este modelo de igreja tem muitas vantagens. Ele ajuda demais no nosso crescimento enquanto vida eclesiástica. Mas quando chegamos neste momento aqui, nós percebemos que verdadeiramente isso é um grande desafio, porque senão nós acabamos nos comportando de uma maneira muito cômoda. Quem é que é pago para fazer as coisas? É o pastor. Quem é que é pago para evangelizar? É o pastor. Quem é que é pago para pregar e pregar bem? É o pastor. E aí nós deixamos de lado essa referência de que somos discípulos ativos de Cristo e nós temos a responsabilidade de discipular, de evangelizar, de cuidar do irmão que está necessitado, de ajudar aquele irmão que está fraco na fé. Não é só o pastor que é remunerado pela igreja que tem que fazer aconselhamento de irmãos. Cada um de vocês tem essa possibilidade, nas suas relações pessoais, de ajudar o irmão fraco na fé. E aí, já passo a palavra para você, Marcão. É esse cuidado que nós precisamos ter, dizendo assim, o meu papel na igreja é chegar e ser bem assistido. O papel do pastor que é remunerado, ele precisa fazer todas as demais coisas. E aí existia tempos em que o pastor era o pastor, o administrador, o advogado, o engenheiro. Não, o pastor é pago para isso. O pastor tem que fazer essas coisas. Então o pastor tinha que estar em todos os pontos de pregação. Se algum irmão tivesse dificuldade, o pastor tinha que estar na casa dele todo dia. Não é isso? Então é esse cuidado que os autores estão trazendo, dessa perspectiva de que vocês como igreja, de que os crentes como igreja, eles não são consumidores espirituais, eles não devem ser enxergados e não podem se enxergar como um consumidor espiritual. Antes, eles precisam entender que são discípulos ativos de Cristo. Fala, Marcão. Graça e paz, igreja. Pastor, eu vejo de uma forma totalmente diferente. No que a irmã falou, que no tempo dela tem aqueles pastores, colhedor, como pai. Hoje estamos sendo consumidos, as ovelhas hoje estão sendo consumidas pela igreja. Aí daqui que pegar uma igreja decente e séria na palavra. Mas o que nós abrimos no celular, na internet, na televisão, igreja que consome as ovelhas. Conforme seja a necessidade financeira da sociedade, esses pastores, que devia ser daquela forma lá atrás, como a irmã falou, acolhedores, entendeu? De estar instruindo como pai, como mãe, como família, eles estão aparecendo de volta, não dessa forma, consumindo as ovelhas nas igrejas. Muitas pessoas vão para a igreja para ouvir o que ele quer, aquilo que ele está necessitando. Porque se nós, assim, eu olho para a minha igreja, para a minha família aqui, pessoas que têm necessidade espiritual entendem o que é um culto espiritual. Tem pessoas que vão para a igreja atrás daquilo que ele quer, financeiro, promessa de saúde, de emprego. Então, essas pessoas são consumidos pela igreja, não consumidor da palavra. Eu vejo dessa forma. Porque se fosse dessa forma, aqui mesmo na igreja, nós temos hoje grandes talentos aí em cima. Entendeu? Eu acompanho a dinâmica do Senhor há muito tempo, já falei, Senhor, a sua dinâmica está boa, vem melhorando, tal isso.
Mas tem igreja aí que ela suga o espiritual do irmão. Não é o caso dessa. Mas se nós abrir a internet aí, você vai ver a igreja sugando os irmãos espiritualmente. Não é nem o irmão sugando aí a igreja, é a igreja sugando as ovelhas. Perfeito, Marcão. Você já adiantou o segundo modelo que a gente vai ver agora. Já, viu? Guarda aí a sua palavra, está registrada, mas o que você colocou aí é o segundo modelo de igreja que nós temos. O primeiro modelo é esse modelo mais tradicional. É esse modelo que nós vimos aqui, que tem as suas vantagens, que tem um líder espiritual, um líder religioso, um clérigo, um pastor, um presbítero, enfim, essa pessoa que está ali para prover a igreja, para cuidar da igreja, para orientar a igreja, para caminhar com a igreja, para suprir a igreja materialmente, espiritualmente, na palavra de Deus. Essa igreja é a igreja do modelo tradicional, é o modelo desta igreja, da grande maioria das igrejas batistas, né? É um modelo que funciona, é um modelo que dá certo, é um modelo importante, é um modelo que faz diferença na vida da igreja, é um modelo, como vimos aqui, importantíssimo, mas tem essa peculiaridade, que pode trazer essa sensação para os crentes, para os membros das igrejas, que eles estão aqui como meros consumidores espirituais, estão vindo dominicalmente à igreja, ou seja, a igreja, para muitos, em alguns momentos, ela se torna a igreja do domingo, aonde eu vou lá para ser abastecido, para ser alimentado. É importante, você precisa estar na igreja dominicalmente para ser alimentado, para ser instruído, para ter comunhão com seus irmãos, para encontrar com eles, para conversar com eles, para saber. É importante. Veja, a gente não está dizendo que não é importante, mas o grande desafio é nós não nos tornarmos consumidores espirituais. Porque neste modelo nós não somos consumidores, nós somos discípulos ativos de Cristo. E como discípulos de Cristo, nós temos as nossas responsabilidades na igreja, que vai muito além de estarmos dominicalmente sendo abastecidos, sendo supridos. Nós precisamos suprir também, nós precisamos abastecer também. Então, esse modelo de igreja, nós estamos vendo que é importante, nós praticamos, nos ajuda muito, mas tem esse grande desafio a ser superado, que na grande maioria das vezes, por muitos membros de igreja, né, eles são ali aqueles que estão para ser servidos. E quando as nossas necessidades não são atendidas, existe um grande problema. Então, é um destaque que nós fazemos à luz daquilo que os autores colocam. Cuidado, esse modelo de igreja funciona e é importante, mas vocês não são consumidores, vocês são discípulos ativos de Cristo. E à luz de tudo aquilo que nós estamos vendo, nós temos os nossos princípios e as nossas responsabilidades. O segundo modelo de igreja, Marcão, é esse que você falou. É o pastor como sendo um CEO, é aquele diretor da igreja. O que acontece? Houve um segundo momento da história da igreja, na década de 70, na década de 80, e esse modelo ele vem como resposta a essa questão do modelo mais tradicional. Então, é uma resposta quase que direta a essa visão reformada e evangélica com relação à ideia desse modelo mais tradicional, mais pesado na visão de alguns. Então, as pessoas, elas perceberam algumas das desvantagens que nós colocamos ali. A ideia só, né, de serem aqui para vir abastecer, não, né? E aí, o que aconteceu? Eles começaram a entender de que essas pessoas têm algumas necessidades que precisam ser tratadas. E aí, o pastor, ele continua sendo visto como aquele provedor, aquele indivíduo que pertence àquela classe eclesiástica, aquele que foi chamado, aquele que foi separado, mas o papel desse líder, ele fica agora muito focado, muito direcionado em liderar a essa organização como se tivesse alvos específicos. Ele ainda é um pregador, ele ainda é um provedor do serviço pastoral, mas agora ele também é um líder gerencial, como se ele estivesse gerenciando, né, uma empresa.
Então, o pastor agora, como grande CEO, ele precisa entender o que é gerenciar uma pequena empresa e uma grande empresa. E aí, começa-se a trazer aquela ideia do tipo, o que é que as pessoas precisam ouvir? O que é que essas pessoas buscam? O que é que alimenta o ego dessas pessoas? O que é que chama a atenção dessas pessoas? O que é que faz com que essas pessoas venham? O que é que atrai essas pessoas? E aí nós tivemos esses grandes movimentos da década de 70 e 80. As igrejas começaram a inchar. A igreja começou a encher de pessoas que começaram a buscar questões para satisfazer o seu ego. E aí nós tivemos os movimentos de cura, nós tivemos congressos que tinham focos muito específicos. E aí, o papel desse pastor era um papel que se torna muito mais focalizado em liderar a congregação como uma organização que tenha alvos específicos. A gente começa a deixar um pouco de lado a ideia da pregação da palavra somente, centrada na palavra. A gente começa a trazer informações que vão mostrar que este modelo de culto do domingo, ele precisa ser um modelo mais atrativo. O que é que eu posso fazer para que o meu modelo de culto seja mais atrativo? Qual é o tipo de música que eu devo tocar para que o meu culto fique mais atrativo? Qual é o tipo de mensagem que eu devo pregar para que o meu culto fique mais atrativo? Qual é o tipo de público que eu devo buscar para que esse meu culto fique mais atrativo? Como é que eu devo criar um ambiente para que o meu culto fique mais atrativo? Para que os visitantes e os novos frequentadores estejam ali. É aquela ideia, Marcão, do tipo assim, se a igreja precisa crescer, como deve ser a vitrine da minha igreja? E aí é aquele modelo que nós vamos encontrar no comércio. Se você está andando na rua, ou você está andando no shopping, você está olhando vitrines, às vezes você nem está querendo comprar nada, mas dependendo de como aquela vitrine está apresentada, aquilo lhe chama a atenção. Às vezes você nem precisa, mas você entra na loja para ver se tem alguma coisa, algum precinho melhor. Então, esse modelo da década de 70 e 80 é esse modelo que você está colocando aí, em que as igrejas passaram a sugar os seus membros, passaram a criar atrativos para que pudesse retirar dessas pessoas aquilo que era necessário. E aí nós vamos ver, efetivamente, nós vamos ver um boom do crescimento das igrejas, de algumas denominações, de uma forma astronômica. Mas, com o passar do tempo, a gente percebe que existia um esvaziamento do conteúdo teológico. E da mesma maneira em que essas cresceram, muitas delas encolheram. Então, é esse cuidado que os autores estão dizendo, olha, aquele foco do domingo mudou em direção a um modelo atrativo. Nós precisamos criar programas atrativos para que as pessoas sejam chamadas a atenção. Volto a dizer, esse modelo é um modelo totalmente ruim? Não. Ele tem as suas vantagens. O cerne dele é que tem problemas. Porque a gente pode ter um culto atrativo, a gente pode ter um culto bem elaborado, não existe nenhum problema nisso. Só que o fundamento aqui era você mudar a visão do que é a igreja. A igreja deixa agora, ela vai para um oposto.
É aquela ideia de que antes os membros da igreja se sentiam empoderados porque eram consumistas, e agora as lideranças se tornam empoderadas para poder fazer o consumismo. Então isso é um grande problema. E isso produz, querido, uma revolução de programas e eventos destes cursos e programas evangelísticos a eventos de evangelização planejado para atrair os amigos não cristãos à congregação. Então, nós passamos a ter programas em que eles foram criados especificamente para chamar a atenção das pessoas. Tem vantagens? Tem. Existe algum problema? Não, não necessariamente. O grande problema é quando nós mudamos o foco desse negócio. Qual é a vantagem? Nós promovemos o envolvimento congregacional. Um culto mais atrativo, um culto mais chamativo, ele traz essa questão do envolvimento. Então, esse envolvimento emocional, ele ajuda. Este é um dos principais discernimentos do movimento. Se você quer que alguém congregue em sua igreja e se sinta parte do lugar, ele precisa ter algo a fazer. Ele tem um papel, ele tem uma tarefa, ele tem uma oportunidade de envolvimento com a igreja em algum ministério. Isso é importante, é uma vantagem. Ou seja, se uma igreja deve crescer numericamente, ela precisa colocar mais trabalho na treliça. Eu preciso ter uma treliça mais robusta. Mas olha a desvantagem. Quando eu só foco o trabalho na treliça, eu estou esquecendo do trabalho da videira. Então, essa virtude de crescimento de igreja, ela tem esse outro reconhecimento de que, se ela vai crescer, eu preciso ter pessoas trabalhando. Então, eu vou envolver as pessoas da igreja no trabalho da treliça, no trabalho de suporte da igreja. Isso vai fazer com que essas pessoas elas se sintam acolhidas, isso vai fazer com que essas pessoas se sintam importantes, isso vai fazer com que essas pessoas se apeguem à igreja. Então, isso é uma boa vantagem. Esse envolvimento da igreja, ele tem essa ideia de membros ativos, em vários grupos, em várias atividades. Então, Marcão, esse movimento, ele tem esse viés que você falou. Esse viés agora de consumir do meu cliente, consumir dos crentes, consumir dos membros da igreja. Ele tem esse outro lado mercantilista, quando a gente vai para o extremo do entendimento da religiosidade. Mas ele tem vantagens. Ele tem o seu lado positivo. Agora, ele tem desvantagem? Também tem, Marcão. A cultura do consumismo. De certa forma, essa cultura do consumismo, ela permanece. O sucesso tem sido alcançado por oferecer um produto mais atraente e grandemente apelativo. Então, a desvantagem desta maneira de pensar ministério, como o pastor sendo um grande CEO, um grande diretor executivo, é que para todo o crescimento em números e envolvimento, muitas igrejas que adotaram ou que adotam essa abordagem de crescimento têm aceitado pressupostos consumistas da nossa sociedade. É vender 1/3 de 1/5 de 1/4 da água do Rio Jordão, é vender e comercializar o suor
do pastor, lenço do pastor com o seu suor ungido, as coisas mais estranhas possíveis, até as mais comuns, do tipo, eu vou fazer uma viagem à Terra Santa, vou trazer água do Rio Jordão, trago 5 litros de água do Rio Jordão, faço 50 e comercializo. Isto aqui é uma água do Rio Jordão, compre esta água do Rio Jordão, porque ela vai trazer benefício para você. Esse é o problema. Essa ideia de que nós precisamos oferecer produtos mais atraentes e trazendo isso para dentro da igreja, isso se torna um grande problema. Ou, dependendo daquilo que as denominações pensam, uma grande solução. Pode falar, irmã Maria José. Hoje, existe os cultos shows, né? Perfeito. E não se prega mais a palavra de Deus. A maior desvantagem é que, certa vez eu li uma reportagem que dizia assim: nunca teve tantos crentes. As igrejas estão cheias, mas proporcionalmente a consumo de droga, violência, tem aumentado assim assustadoramente. E aí a pessoa diz assim: e onde estão os crentes? As igrejas estão cheias de pessoas, crentes, e a marginalidade tem aumentado a cada dia. Onde é que está a conversão desse povo? É porque antigamente ser crente era uma vergonha. Hoje é um status. As igrejas têm se organizado muito como empresas. Tem igrejas fabulosas. Uma organização de causar inveja a qualquer grande empresa. Cheia de pessoas. Mas cheia de pessoas que buscam seus próprios interesses. Não busca a salvação. Ninguém ora. Realmente são muito envolvidas lá, no serviço, nas atividades, entre eles, mas espiritualidade, salvação, reconhecer que Jesus Cristo morreu por nós. Aliás, isso nem se fala, porque é uma coisa que não agrada, não atrai. Só atrai se você falar que você vai ter carro do ano, ter casas boas, ter casamento restaurado, ter casamento. Aí sim enche. Se não, as igrejas que querem verdadeiramente buscar a palavra, foi aí que você disse que as igrejas incharam e outras diminuíram. Quais as que diminuíram? Que busca a palavra de Deus. Se não tiver show, culto, show, que são bonitos, eu até acho bem legal. Só que elas esvaziam as pessoas espiritualmente. E as pessoas, a cada dia, dentro dessas igrejas cheias de gente, você vai encontrar muita pessoa infeliz, pobre espiritualmente, sem base bíblica, não entende nada com nada de Jesus, da salvação, do sacrifício de Jesus. Então, é o que está acontecendo. As igrejas cheias, porém vazias. Muito bem, Maria José, você conseguiu aí captar, né, bem objetivamente, exatamente a ideia daquilo que nós estamos dizendo. Essa ideia de você ter uma igreja onde você vai ter um produto que seja atraente, um produto que seja apelativo, né? Agora, o resultado, nem sempre, que eu também não vou generalizar, mas nem sempre o resultado é um ministério mais dedicado à palavra de Deus.
E aí, por conseguinte, você tem pouco crescimento espiritual dos membros desta igreja. As pessoas, elas podem e são cuidadas, são envolvidas, elas estão ali recebendo, né, a atenção, mas mesmo recebendo essa ajuda, será que elas estão crescendo como discípulos ativos e discipuladores ativos de Cristo? Essa é a questão. Pode falar, Marcão. Essa é a grande questão. Por favor, Carlinhos, leva o microfone para Marcos. Ela tem as suas vantagens, mas assim como nós vimos no anterior, essa questão do apelativo, ela se torna um ponto nevrálgico. Então as pessoas estão ali, geralmente, as prédicas que são faladas, explicadas, elas têm muito do testemunho pessoal. Você vê muito aqueles que lideram, né, contando, né, geralmente você esquece um pouco a Bíblia, né, você começa a trazer textos fora de contexto, né, essa ideia do que você é filho do rei, você pode, né, então se você dá, você recebe, Deus vai lhe dar. Então, esses cuidados, esses apelos, e isso, queridos, é algo que as pessoas gostam de ouvir também. As pessoas gostam de ouvir essas coisas. Não só tem o lado dos líderes espirituais dessas igrejas como sendo um grande problema. A gente tem o lado de quem ouve, porque as pessoas estão lá, elas estão de formas deliberadas. Ninguém pegou pelo laço e colocou dentro de uma igreja dessa, não. Ela foi para lá porque ali ela ouve aquilo que ela quer ouvir. Ela ouve aquilo que afaga o seu ego. Ela ouve aquilo que dá conforto para o seu caminhar, para o seu viver, para o seu entendimento, né? Então a gente tem os dois lados da moeda. Então é um grande perigo, né? Essa questão do extremo, né? A gente precisa enxergar, e é essa a proposta de hoje, é nós vermos esses dois grandes modelos que existem, funcionam, têm os seus lados positivos e têm os seus desafios, as suas desvantagens, e é ponderar, né, para saber exatamente, né, como as coisas funcionam. Pode falar, Marcão. Pastor, eu vejo também um lado positivo e negativo na questão hoje da tecnologia, do presente hoje, e que no passado não teve. Nós pegando a história, lendo a Bíblia, nenhum movimento que teve lá atrás, que a Bíblia narra, os irmãos saíam para pregar, eles convertiam 3.000 pessoas e batizavam só com a palavra. E a propaganda era boca a boca. De Israel para chegar no Brasil, essa história de que um Cristo, um Deus fez milagres, demorava. Hoje nós temos uma tecnologia que faz um culto daquela forma que atrai as pessoas, e não pela palavra. Imagine se a tecnologia tivesse hoje lá atrás, que converteu 3.000 pessoas e batizou. Imagine se fosse hoje. Como seria? Pois não, irmã Rose? Quando nós olhamos ali o oferecer um produto mais atraente, grandemente apelativo, eu fico imaginando, por exemplo, o pastor Marcelo se prepara, ele entra no seu quarto, busca o Senhor, do Senhor, ao Senhor e do Senhor, o que ele vai trazer para nós. Olha a diferença. E, olhando o outro lado, né, do produto atraente, alguns, infelizmente, eles não ouvem o que vem do Senhor para levar. Eles fazem aquele movimento, muitas vezes, como já foi colocado, em busca do interesse, né? Tanto de lá, quanto de lá para cá, como daqui para lá. Né? Acabou de dizer que tem os dois lados da moeda, sim. Então, é muito perigoso, porque você foge aquilo que Deus quer, que é justamente alcançar as almas perdidas, né? Então, assim, realmente é complicado, tem que ter muito cuidado.
É isso mesmo, essa questão de ponderar, né, os dois lados. E aí, queridos, a gente finaliza aqui hoje, e na semana que vem eu fecho com o terceiro modelo que eles trazem, a partir daquilo que eles estão trazendo como ideia de treliça e videira. Mas quando nós comparamos os dois modelos, né, os autores colocam este quadro. Eu tenho o líder religioso, né, como o clérigo, ou seja, o pastor é aquele líder espiritual, e eu tenho o pastor como sendo, ou seja, esse líder religioso, ele é um diretor executivo, como se fosse um CEO de uma empresa. Então, o pastor no modelo de ser um líder religioso, ele é um pregador e provedor de serviços. Na figura desta igreja empresa, esse pastor ele é um pregador e um gerente. O domingo para a igreja do modelo tradicional, onde o pastor é esse líder espiritual, o domingo é um dia de culto de adoração. Na igreja onde nós temos esse modelo empresarial, o domingo é uma reunião atrativa. Fora do domingo, nós temos no modelo tradicional cultos ocasionais. Então nós temos reunião da MCM, nós temos lá uma reunião de quinta-feira, nós temos uma visita a um lar dos idosos, né? As coisas acontecem. O pastor como diretor executivo, né? Lá eu tenho pequenos grupos, que isso já é uma variável até positiva, né? Ter os pequenos grupos ali discutindo as questões da igreja. A igreja é como uma loja de esquina com um só empregado. Essa é a questão do modelo tradicional. Então nós temos um pastor que é o provedor de todos os serviços. E aí, né, a igreja vem para receber, né, os serviços prestados pelo pastor. Na igreja, onde nós temos uma ideia empresarial de um pastor CEO, a igreja é uma loja de departamentos com vários empregados, né? Então nós vamos ter ali várias pessoas com algumas habilidades para atender às necessidades mais atrativas. E aí tende a resultar no primeiro modelo, consumidores em modo de manutenção, ou seja, é aquela ideia de que eu venho à igreja aos domingos para me abastecer, para recarregar as minhas baterias. Então esse modelo tradicional dá este entendimento para que eu possa continuar a minha caminhada, e eu esqueço que eu sou um discípulo ativo de Cristo, que eu não só devo aqui vir fazer a minha manutenção dominical, mas eu venho fazer a minha manutenção dominical para colocar em prática, para exercer aquilo que eu estou aprendendo. E no modelo da igreja, onde eu tenho essa questão empresarial, tende a resultar em consumidores em modo de crescimento. Então, a ideia é nós irmos inchando, procurando identificar modelos atrativos diferentes para que cada vez mais esse produto ele não seja um produto caducado. Eu sempre tenho que ter produtos diferentes para poder ter clientes ou consumidores diferentes. Então, queridos, esse resumão aqui, ele tem a ideia de mostrar para a gente que os modelos, eles são diferentes, que eles têm princípios, que eles têm vantagens e desvantagens. E o grande desafio dessa desvantagem é fazer com que a igreja enxergue que os crentes, eles não são meros consumidores, eles não vêm só para consumir aquilo que a igreja pode oferecer. Eles vêm à igreja e eles precisam também ser doadores. Eles vão doar-se para a igreja, doar-se para os irmãos da igreja, doar-se para aqueles que não são da igreja. É aquela ideia de você abastecer também. Discípulos ativos de Cristo e não meros consumidores espirituais. Então, queridos, nós finalizamos hoje, neste primeiro momento, olhando essas duas estruturas, que são duas estruturas que nós vimos aqui, que funcionam, que existem hoje. Paulinho? Carlinhos, por gentileza, microfone para Paulinho. E que nós vimos que elas têm as suas vantagens, que elas são importantes, que não existe a necessidade de nós derrubarmos tudo isso que está aí. Não,
é refletirmos, pensarmos sobre aquilo que elas são, aquilo que elas têm de bom, que funcionam, que precisam ser mantidas, e aquilo que a gente precisa mudar enquanto enxergarmos cada um de nós como parte desta roldana que funciona e que está fazendo com que a igreja exista. Pode falar, Paulinho. Pastor, eu agradeço a Deus todos os dias porque nasci numa igreja tradicional e nós estamos numa igreja tradicional também, mas que a gente preza muito isso. Porque hoje a gente vê nas igrejas neo que é moda o pastor ser político. Ele quer ser deputado, ele quer ser um vereador, ele quer ser um prefeito. E isso, ao invés dele, como pastor, cuidar das ovelhas, de exercer a função que foi dada por Deus, Deus colocou ele como servo, separado de tudo isso, né, exatamente para cuidar das ovelhas. E virou moda isso. Hoje existem pessoas que são líderes, né, que estão de gabinete, estão como secretário. Pessoas que nós conhecemos, como o pastor Caio Fábio, é só um exemplo, um homem que era admirado por todos nós, entrou na política e se deu mal, e outros. Mas eu quero trazer o seguinte, por exemplo, não é para evadecer, nem trazer nada, nenhum ego para você, pastor, mas a gente vê como você com uma referência, um homem que tem a sua profissão, que antes de ser pastor já tinha, mas não deixa de ser pastor, sabe? Está aqui, na equipe de louvor, um exemplo. Você está desde segunda-feira, você já deixa a regra, você traz uma palavra para a gente, e que coloca a dinâmica do louvor, das músicas, diz o que vai pregar, está envolvido com a gente. Isso eu só estou dando um exemplo. E na sexta-feira você tem o seu compromisso lá na faculdade, mas mesmo que chegue qualquer hora, mas você está ali atrás da mesa de som, quer saber como é que está o louvor. Então, mas existem, não que eu não estou dizendo que a pessoa não deve ser política, né? Eu vou dar um exemplo aqui, porque ele está aqui. Gilvan, uma pessoa que tem o seu emprego, tem postura, sabe? Mas ele não deixou, vamos dizer, mas ele não é pastor, sabe? Então, eu louvo, vamos dizer, é louvável uma pessoa dessa ser política, mas um pastor que está ali envolvido, eu tenho um exemplo, eu estou falando, porque eu tenho um exemplo, eu tenho uma cunhada, que ela é envolvida inteiramente, pastor, é jovem, ela é líder de jovem de uma igreja, de uma determinada igreja. E essa igreja eu já participei, já fui, participei não, já fui para essa igreja, e é imensa, é grande. Mas ela disse que a partir do momento que o pastor, líder, deixou de liderar a igreja, de levar a igreja nos braços, né, como ela diz, e colocou outras lideranças, formou pastores que não têm formação, apenas fantasia, assim, simpatizantes da igreja, que traz a palavra que tenho, mas deixou na mão dessas pessoas. Hoje a igreja está um caos. Ela dizendo, olha, a igreja está se afundando. Jovens que eram compromissados com a igreja, equipe de louvor, que era imenso, eu conheço pessoas, sabe, pastor? Então, praticamente procurando outras igrejas, ou não estão lá, ou vai uma vez ou outra, sabe? E a gente vê o cuidado das nossas igrejas tradicionais, que tem esse zelo, tem um culto, EBD, essencial para a gente. Eles não têm, eles têm estudo, eles colocam líderes, você vai ser líder de jovem, ou você vai ser líder de célula. Então, a igreja é assim, não tem um rumo, não tem um alvo, não tem, sabe? E graças a Deus que a gente vê isso aqui. Obrigado, Paulinho, é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, né? A igreja é para todos, né? E nesses modelos de igreja mais contemporâneos, a gente tem muito essa visão, né? Igreja para jovem, igreja para surfista, igreja para hippie, nenhum problema, não é dificuldade com relação a isso,
mas a gente tem que entender que a igreja ela tem esse papel muito de envolvimento de todos, né? Por isso que a gente precisa ter esse cuidado realmente. Então a gente viu aqui 2 modelos que funcionam, que existem, que tem aí, tem público para eles, tem pessoas que fazem parte dessas congregações, mas tem uma e outra grandes desafios. E essa ideia de tentar mostrar para os membros da igreja que o papel de ser um princípio ativo, um discípulo que faz, é de todos e não de alguns, né? Então, esse líder religioso, ele tem as suas funções, né? Liderar o rebanho, como nós vimos, pregar, acompanhar, né? Mas como membros de igreja, né? Nós também temos as nossas responsabilidades, mais do que recebermos somente, mas também de fazermos. É esse o grande desafio que nós temos que buscar. E é isso que a ideia da treliça e a videira vem trazendo. E é isso que a gente vai ver no próximo domingo, fechando, né, esse capítulo, né, quando eles falaram sobre um primeiro modelo, falaram de um segundo modelo, agora eles trazem um modelo baseado na perspectiva de treliça e videira, para que a gente possa entender como é treliça e videira e como ela até efetivamente pode se encaixar nos 2 modelos existentes, desde que a gente entenda qual é o papel da igreja. E a igreja somos nós. Que Deus abençoe vocês.